Ainda você. Vicente. Nós paramos no Sócrates, só que a gente ficou um pouquinho com a Grécia, né? Ainda para ter uma conversa aí, para falar um pouco de Péricles, que é aquele primeiro, vamos dizer, dirigente, né? Com princípios da democracia aplicada. Já tinha antes iniciado com Clístenes, né? Clístenes, que é o que fez a democracia na Grécia, começou a democracia na Grécia, aí veio o Péricles para aplicar. Foi um sucesso da democracia, escola natural aplicada. O Cristo ficou tão satisfeito nas alturas, Salvador, né? Está falando aí que ele ficou assim, bastante esperançoso com esse momento que atravessava a Grécia. Quando você fala em Grécia, você está falando do planeta Terra, né? Você não está falando só da Grécia, você está falando de uma semente que está plantada na Terra por emissários que estavam representando bem o Cristo. Então, o plano do Cristo estava dando certo. A maioridade da Terra já estava acontecendo, né? Do povo, só que era somente um começo, né? Somente um princípio. Então, lá, o século de Péricles chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Então, a gente está falando aqui de um bom tempo que a Terra viveu. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. Olha só, ele está contemplando lá essas conquistas morais que se estava conseguindo, né? Porque democracia é questão moral, né? Ética. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele, Cristo, nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Era um preparo para Cristo chegar, né? Então tinha aqui um preparo para as palavras do Cristo ter sentido. Envia então à sociedade do globo o esforço de auxiliares valorosos, figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. Na época não tinha internet, não tinha televisão, então o teatro era muito importante, né? Então, por isso que coloca aqui filósofos nos palcos, né? E as Das praças expressões, públicas, né? E as as praças públicas, praças. onde eles falavam, né, que as pessoas reuniam. Até o sentido de praça hoje vem desse momento aí, né? Construtivo, do urbano, de espaços livres para se manifestar. Eu lembro no nosso lar, tem imensas praças públicas. Nosso lar tem imensas praças para manifestação, para as pessoas circularem. Então, isso é muito importante, isso é uma conquista. Agora, claro que a gente vê é um palco diferente hoje, né? Usar mal a liberdade, usar mal os momentos concedidos para a nossa liberdade. E como nós somos atrasados, nós expressamos sempre as nossas imperfeições,
não sabemos usar dessa liberdade. Eu fico pensando que quando eu estava estudando os antigos, né, de vez em quando eu faço algumas leituras, e vendo aquele povo, né, os que são destacados com tanta nobreza, esse povo não voltou aqui mais não, né, gente? Chegou uma época que nós viemos com muitas mazelas, né? Deve ser a questão de ser o nosso último momento, né? De continuar aqui, de a gente dar um segmento melhor para o nosso planeta. Eu fico pensando nisso, sabe? Quando eu fiz filosofia, que eu estava estudando a questão moral desses homens daquela época, a gente não vê hoje aqui, mesmo aqueles que mais se esforçam. Né? Nós temos as pessoas iluminadas, que são os missionários que vieram, mas eles não trabalhavam nisso pensando em Deus, né? Assim, engraçado, não era uma questão religiosa. Eles pensavam nisso pensando na questão do bem para o outro. Então, claro que a gente teve, né? A filosofia teve várias etapas, né? A gente teve a patrística, né? A tomística, etc. Mas, assim, como você vê esses filósofos da Grécia, que tinham uma conexão divina, mas eles não usavam o Deus, né? Assim, até porque tinha muitos deuses, né? Os deuses deles eram vários e tudo, mas a gente percebia nas atitudes e na fala deles, é uma questão mesmo da sua evolução moral, né? Você via vários deles, tanto que o Sócrates se perpetuou. O Sócrates criou, inclusive, a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos na filosofia antes e depois de Sócrates, né? Que são os pré-socráticos, né? Que se prepararam para a vinda do Sócrates. É interessante a gente ver isso. Olha que maravilha, né? O processo é lento, né? Tem muita gente que falou muita bobagem, né? Isso foi colocado Mas dentro esses também, daquilo que cada um tinha. muitos deles que trouxeram, inclusive a negativa, né? Inclusive os que mataram, né? Os iluminados. Eles Um não. motivo que Sócrates, um dos motivos de Sócrates ser condenado foi a ação de três filósofos. Exatamente, exatamente. Então, E o mais interessante, né? E ele eles estava. próprios se mataram, né? Se crucificaram. De certa forma, sim. Mas ele sabia disso, tanto que o próprio conselheiro de Sócrates deixou a porta aberta. Tipo assim, não estou vendo, não pode. Ele falou, não, eu vou ficar até o final. Então, alguém quer falar alguma coisa? Fala, ok. Com a sua cabeça. É porque Não, mas pensou, foi né? coçando. Não, foi de coceira mesmo. Sujeira. Fala, Mário. Você acha que nós estamos vivendo a nossa liberdade certinho, Amaro? Ou o homem está exagerando com essa direito de liberdade? Sabe usar a praça pública, sabe usar os espaços, a hora. Eu acho que quem está aproveitando mais dessa liberdade são a- as forças mais malignas que estão aproveitando dessa liberdade para se impor diante do bem que ainda é muito passivo. Então, eu vejo que tem muita gente fazendo mau uso, que para eles não é mau uso, né? Ou seja, eles estão usando das Da liberdades que eles oportunidade. têm, da oportunidade, e estão se impondo diante de. E tem muita gente que está realmente descendo do muro em função dessas liberdades que estão sendo
mal usadas. Eu vejo que a Tem gente... muitos desses encarnados, né? Ah, Muitos. vi Amora, muito. na tua fala me lembrou o dito popular, né? Que fala dando corda para o outro se enforcar, né? Eu acho que a providência divina faz exatamente isso. Porque se essas pessoas não tivessem a liberdade de sair das suas lamas, né, elas ficariam o tempo inteiro fingindo, né? Então, é interessante você ter falado isso, que eu comecei a refletir. É essa hora da separação do joio e do trigo, eu acho. E é por causa dessa. Por isso que é importante a liberdade. Que você faz dela aquilo que você tem na sua essência. E aí você se importa, né? Porque ninguém vai Infelizmente, fazer. A reencarnação é uma liberdade. Fala aí. Sim, sim. Limitado, mas é como a gente tem essa liberdade enquanto encarnado, a gente... Eu dou graças a Deus de ter tido contato com a doutrina em 2012, porque eu vejo que se eu não tivesse esse, esse contato, a partir daí, eu tinha grande chance de descer do muro para o outro lado. Então, eu dou graças a Deus realmente de ter... Salvou. Eu não diria que de si, mas pelo menos já está... Usando arco e flecha, né? É porque, É, sem dúvida, os mornos serão vomitados. O próprio Cristo mesmo disse isso, né? Então, ou seja, não tem almoço de graça. Ou seja, quando você faz uso indevido das oportunidades que você tem, digamos, você tem que colher as consequências desses seus atos. Então, é por isso que eu dou graças a Deus do meu anjo Chico Silvério não ter desistido de mim, porque se ele tivesse me deixado assim, sozinho, ou seja, te vira, negão. tava frito. Eu não sei que estaria frito, mas com certeza não estaria aqui. Ou talvez você estaria fritando muita gente, né? Então, mas sabe, interessante que eu dou muito graças a Deus assim, de manhã, o horário da minha caminhada é o horário que eu estou trocando ideia com os meus amigos, né? E eu dou muito graças mesmo a Deus assim do contato com vocês. Cito, inclusive, nominalmente o senhor Fausto, a dona Odete, o Daniel, o André, seja porque eu vejo que foram oportunidades que me foram colocadas e que, graças a essas oportunidades, eu tive a chance de escolher, de tomar decisões que eu considero vitoriosas. Não que eu seja vitorioso assim no sentido de já ter conseguido sucesso, mas só o fato de ter tomado decisões acertadas diante de algumas oportunidades que eu tive, eu agradeço muito. E todo Só dia, o fato Daniel, de iniciar, né? Só o fato apesar de iniciar. apesar de eu ser Daniela muito, mas eu agradeço muito mesmo. Flora. Obrigado por, por fazer parte desse time. Não, mas sério mesmo. Porque é muito importante. Eu vejo que é muito importante a gente ser grato assim às oportunidades e às pessoas que nos oportunizam as chances de fazer, principalmente fazer algo melhor. Então, sou Ah, muito grato Marta, mesmo. É. você imagina uma pessoa ouvindo isso todo dia. A Inês. Imagina como é que fica a cabeça. É por isso que de vez em quando ela dá umas voltas aqui na praça. Eu acho que deve ser para dar uma espairecida. mas Já tive a oportunidade de encontrar com ela aqui
Aqui na praça, Na mas parece que foi praça. uma, duas, velho. Mas se não É, fosse o livro do Daniel, também você não estaria no fazer reflexão pensando nisso. Ué, então é. é muito bom ter essas oportunidades e, sei lá, e ser É, grato alguém, por ter as alguém faz a oportunidades. gente, alguém faz a gente pensar e a gente passa para o outro. Só isso. É, Então você tem que pegar quem mandou fazer isso, quem fez isso inicialmente, né? E aqui é ou seja, interessante, todos né? nós temos o privilégio de termos os nossos Sócrates da vida, né? É lógico que É, ele veio para. é interessante a vinda do Sócrates, porque o Cristo pegou esse momento aí do teatro, da expressão, em praças, em teatros mesmo, né? É de colocar espíritos para começar a pensar, para começar a raciocinar. É um processo. E aí Sócrates veio fazer isso com, a, com um conhecimento muito alto, muito elevado, porque esse aqui é um espírito venturoso, é um espírito que encarnou para isso, é um espírito preparado, inclusive para a morte, né? Ele estava preparado para injustiça, como o Cristo teve o preparo e era preparado para enfrentar a cruz, né? Então aqui ele enfrentou a sepultura. E Então, Daniel, eu não diria que é preparado para a morte, ele tem consciência de que a morte, na verdade, não existe. É simples assim, ué. mas aí é E a gente, preparo, né? então, porque a gente ainda preocupa com a morte, porque a gente se acha terráqueo mesmo. A partir do momento que a gente se considerar espírito, por que você vai preocupar com morte? É um detalhe, mais um Lógico. detalhe. Você sabe que só tem esse corpo que é de carne e osso, que é momentâneo, que é da própria natureza, que você tem que devolver, que você vem e usa, ele está possibilitando a forma exata para que você manifeste, né? Mas você devolve esse corpo para a natureza e não perde nada. A natureza ela absorve automaticamente todos esses recursos materiais que o corpo tem. Então, essa consciência que Sócrates tinha da vida eterna fez com que ele não tivesse nenhum senão contra a forma de voltar ou o jeito de voltar para o plano espiritual. Tanto é que ele volta como diz, nos braços do Cristo, né? Ele tinha tanta convicção que isso aconteceu logo. E não foi alguma coisa demorada, né? Algo que poderia acontecer um dia, não. O Cristo já estava esperando ele. Imagina a grandeza desse espírito de Sócrates. A gente vai ouvir aqui Emmanuel colocar que Platão, e como os outros dois discípulos dele principal, não seguiram corretamente o que Sócrates falou. Ele aproveitou pontos importantes, mas ele não fez na íntegra, não. Ele teve umas distorções políticas, né, que foi para o lado da política, e que isso realmente poderia ter sido mais autêntico, né, mas ele, na capacidade dele, não fez, não conseguiu absorver a essência da moral que o Sócrates dizia, né? Então vamos ler aqui a parte de Sócrates para a gente conversar. Vamos lá, quem vai ler? Quem se habilita? Pode ler, Valquíria. Você está com a vontade de ler. Posso? Vamos embora. Então, vamos lá. Sócrates. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras,
seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais, no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas apenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da libertação nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhes extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhes a nefanda condenação à morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenam à morte. Que tem isso? Respondeu resignadamente o filósofo. Eles também são condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele, a esclarecer com um olhar de paciência e de carinho: E que querias que ela fosse justa? Senhor de um valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alcançando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Então, Emmanuel colocou aqui uma comparação até com o mestre, né? A forma dele viver, a forma dele ser, de exemplificar, foi como o Cristo, né? Muito parecido o jeito. Então, é um espírito de autoelevação, de autoeliminação, que veio aqui para nós. Ele era superior ao mestre dele, que é Anaxágora, né? E que foi também Anaxágora, né? Anaxágora. Anaxágora. Tá, pode ser. Falar em grego, caramelo. X pra gente tem som de X, né? É Anaxágoras, é com C? Anaxágora, porque o X aí fica o K, Anaxágora. Aqui para nós vai ficar chá. Tomar um chazinho, chá com X. Então, ele também foi também perfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos, né? Que seriam Platão, aqui cita o nome dos outros deles, que seria Antístenes e Xenofonte. Aqui deve ser o Xê, não deve ser Xê, né? É Caxê. Como é que é o Tá certo, o Xenofonte mesmo. É só porque, nesse caso, o X que está no meio da frase, ele tem aqueles sons de texto. Então é o Xê. E vai ter muito Xenofonte. que tem esse X no meio aí, viu? Que é igual as posições escritas. Tem muitas palavras que nós normalmente não vemos, né? Então, ele foi imperfeitamente mal interpretado por estes. Platão não seguiu corretamente como deveria
ser completo sobre Sócrates. Teve nuances de falhas, né? Como os outros dois também que foram pior ainda, né? E mais outros que até o levaram à morte, a condenação da morte, pela morte. Então, ele era o grande filósofo, está ao lado pelas mais divinas qualidades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Então, não era pequeno Sócrates, né? Então, ele tinha uma força muito elevada. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do Mestre, do Cristo. Então, está bem claro, né, gente, que ele era um enviado bem próximo de Cristo. A gente poderia até citar algumas possibilidades, quem ele seria, Francisco de Assis, né? Que foi aquele espírito mais próximo do Cristo, depois do Cristo. Mas Sócrates realmente era o cara, né? Eu já vi um vídeo, acho que foi do Geraldo Lemos Neto, ele falando assim que o Chico Xavier foi o Sócrates, foi o Francisco de Assis e foi Allan Kardec. Depois vou achar e mando lá no grupo. Ele falou, foi Sócrates ou foi Platão? Sócrates. Porque tem as informações que falam que foi Platão. Não, agora eu não lembro. Confundi, então. Acho que eles falam que foi Platão. O Geraldinho fala que foi Platão. Bacelli. Não, então eu que confundi, mas depois eu acho o vídeo e mando lá no grupo para o pessoal assistir. Ele fala que o Chico foi esses ancestrais. Essa relação de Francisco de Assis com Platão, com Sócrates, né, ela tem bem sentido. Poderia ser. Mas também tem muitos espíritos iluminados. O que não falta são espíritos iluminados dispostos a fazer um bom trabalho na Terra. Por isso que também insistente ficar falando sobre isso, né? E até precipitado, às vezes, a gente falar algumas coisas sobre isso. Mas porque não é somente um espírito que está envolvido nesse tipo de trabalho, né? São pleiades de espíritos. E quando a gente se preocupa com as personalidades vindas, a gente esquece a essência dos ensinamentos que eles nos trouxeram. Eu acho que isso, eu lembro, essa fala da Aninha também já tive essa informação. Mas eu acho que a gente ainda tem muita preocupação com a personalidade, né, do espírito. A personalidade que ele representou, né? Isso mais agrada a gente do que a eles, né? Está procurando mais agradar a gente. A gente tem mais aqui meus exemplos, né? Eu acho importante, esse tipo de discussão, eu acho ela importante para você analisar a reencarnação. Você analisa a possibilidade da reencarnação, mas isso não está somando nada para eles. Isso aí. Aguça a nossa curiosidade, né? Curiosidade mesmo. Mas por nós Eu mesmos. acho mais interessante por questão assim, de pegar e analisar a linha de raciocínio dele, desde quando era aquela encarnação mais antiga até a mais atual. Aí a gente pega a linha de evolução do conhecimento. Isso é o que eu acho bacana. Então, assim, o mesmo nós, né? o mesmo espírito, né? Ele evolui e o pensamento dele ficou como nesse lapso temporal. Isso que eu acho interessante de avaliar. Mas quando eu coloco aí sobre a questão que pode ser outros, também para a gente avaliar, porque às vezes a gente pode correr o risco de ser enfadonho naquilo, né? Porque tem muitos que ficam insistentes, sendo que isso é uma possibilidade. E a possibilidade que realmente ilustra
a sequência reencarnatória de um espírito na Terra, o trabalho que ele faz. Eu creio que, inclusive, seja muito importante essa relação também de acompanhar um trabalho, porque o que não falta também no universo é lugar para os espíritos trabalharem, né? Então, isso é Uma curiosidade que me despertou, né, do Chico, eu sempre tive muita curiosidade, né, de saber quem ele foi. E aí o que eu percebi, pelo menos do que eu já vi, essa questão dele ter sido Allan Kardec, também acho que fala de João Evangelista, se eu não me lembro. Aí eu falei, o Chico veio para escrever, então, porque João Evangelista escreveu muito, Allan Kardec escreveu muito, Chico mais ainda, né? Falei, então ele veio e foi para escrever muita coisa para a gente. Disso tudo foi o que eu absorvi, né? Que é curiosidade mesmo. O que autor Chico, não não, só escrever, né? Mas principalmente esclarecer, trazer luz para nós, né? Não, sim, escrever nesse sentido, mas assim, se a gente for pensar se ele foi isso tudo mesmo, o que a gente tem de bons escritos relacionados ao cristianismo veio de alguma maneira, em algum momento, pelas mãos dele, né? Só você vê o tanto de psicografia que esse homem fez. Quantos livros nós temos? A psicografia do Chico. ele veio naquele corpinho franzino, né? Para disfarçar. A gente fica esperando que o cara vai ser olho azul, né? Vai ser o cara mais bonito. Não, ele Tadinho, veio e num era corpo feio, né? disfarçadinho, levando garfada, né? Então, um espírito preparado, com certeza, um espírito preparado. Gente, olha só, sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Então, ele ia direto na mocidade. Por quê, hein? Porque os espíritos jovens, encarnados, tinham forças da curiosidade. E ele pegava por aí, porque ele fazia o outro pensar. E o jovem quer pensar. Pega o nosso jovem de hoje, começa a conversar com eles, fazendo-os pensar. Vem tantos fluxos de pensamento, pode vir até coisas erradas, mas que eles pensam, pensam. E ele sabia dessa força que tinha de questionar, porque os mais velhos eram orgulhosos. Né? Eu sou velho, tenho minha experiência, eu vou mudar com esse sujeito que está falando aí na praça pública. Então, ele falava para os jovens, para a mocidade, para a infância. Então, ele sabia que são espíritos preparados para ouvi-lo. E foi encarnado espírito, certamente, nessa época, espírito em condições, que era um momento filosófico da Terra, de filósofos, de pensadores, e certamente ele sabia que entre esses da mocidade e da infância tinham também espíritos enviados para fluir as suas ideias, fluir seus pensamentos. Daniel, você sabe assim, que você falando aí, eu pensei até bem diferente do que você pensou. Quando a gente, falando aqui que ele falava para os jovens que eram sedentos, né? Eu já fiz analogia para os de hoje, eu já não consigo ver isso nos jovens de hoje, assim. Eu trabalho muito com adolescente, eu dou aula em faculdade, primeiros períodos, e aí eu fico vendo, assim, o quanto eles esperam muito sem fazer nada, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, será que esse sentimento que eu tive é que naquela época as pessoas eram mais evoluídas e mais esclarecidas do que nós somos hoje, assim. E aí eu fiquei pensando assim, não que a gente tenha retrocedido, porque a gente não retrocede, mas assim, talvez a preparação desses que lá estavam eram muito mais evoluídos e de repente hoje são esses espíritos, né, a grande maioria deles que nos apoiam ou nem estão aqui mais. Porque quando eu olho para essa juventude de hoje, talvez os pequenininhos, assim, eu percebo na Lorena, às vezes que ela é muito esperta, assim, às vezes até me assusta as coisas que ela fala. Mas aí eu olho para os meus alunos aí, 19, 20 anos, e que querem ganhar muito dinheiro, muito, mas não quer ter o mínimo de esforço. E aí eu fico muito preocupada, assim, a visão que eu tenho do jovem hoje, né, é um pouco pessimista nesse sentido, até por essa questão do que eles têm dado valor, essa questão de nazismo, de maldade, de deep web aí, né,
o quanto isso tem crescido e quanto tem aflorado essa maldade nesses jovens quase adultos, né? Não nos jovens pequenos aí, de 10, 12 anos, esses eu acho, realmente, assim, eu percebo que são crianças diferentes, mas o jovem pré-adulto que a gente tem hoje me assusta. Não consigo Oh, fazer essa analogia que você faz. mas, Valquíria, É, não, Desculpa. Boa tarde, gente. Valquíria, boa tarde, Fábio. você levantando essas questões, assim, eu estava até fazendo umas anotações aqui, porque eu acho que eu acho que continua aquela reflexão que a gente estava no estudo passado, assim, pelo menos em mim. Eu estou com umas questões que estão explorando muito ultimamente. E eu tenho pensado muito nisso, nessa condição de pensar, sabe, dos jovens e de todo mundo hoje em dia. E eu até anotei uma coisa bem radical aqui. Não assim, mas eu gosto de pensar nos extremismos para a gente conseguir pensar. Porque realmente parece que os nossos jovens, e não só os jovens adultos, mas até uns adultos mais velhos aí, Adultos e estão quase perdendo idosos. estão perdendo muita condição de pensar. E eu fiquei pensando assim, gente, o que difere o homem dos outros animais? Até naquela questão da evolução que a gente tinha pensado. Justamente a condição de pensar, de não viver só dos instintos, a condição de pensar. E o que a gente está vendo hoje é o pensamento mesmo em detrimento só de narrativas, de ideias já colocadas, então aquilo absorve e é repetido, sabe? Sem uma reflexão, sem essa condição de reflexão. Eu até notei coisa assim, será que esse que é o nosso anticristo, assim, sabe? A gente perder essa condição, quererem tirar a condição do ser humano, o mundo está caminhando para um lado que a gente, às vezes, vê essa falta de reflexão mesmo. Às vezes, repetindo modelos, repetindo discursos, sem parar para pensar, levantando bandeiras, sem parar para pensar, entendeu? Assim, Sem saber discutir a causa disso, né? sem nem querer saber, sem nem querer, sabe? E isso está me assustando um pouco, bastante, sabe? Assim, é a nossa condição humana, evolutiva, é essa condição de pensar. O fruto proibido é o conhecimento. E a gente vai atrás de conhecimento através da filosofia, da reflexão. E aí? A gente não tem visto isso. Assim, precisa instigar, sabe? E as pessoas não querem partir para assim, eu tenho visto muito isso. Você tem que chamar e conversar, mas eu ainda acho que assim, é nos jovens, é nas crianças que a gente tem que, sabe, desenvolver esse espírito mesmo. Mas isso está me deixando assim um pouco. É uma coisa que tem vindo esses dias para mim, sabe? Eu Mas tenho disso refletido tudo muito. também, sabe o que eu fico pensando assim? Que eu fico me vigiando muito enquanto mãe, eu acho que eu sou muito rígida, muito, sabe? Ótimo. Bem, e aí eu fico pensando quanto disso desses jovens está, se não é responsabilidade nossa. Sim. Porque a facilidade de se criar esse desafio, e eu fico mais frustrada ainda, porque lógico que eles têm aquela carga que eles trazem aí de vidas e que vai a florescer, mas ele te foi confiado, ele não veio aqui para continuar errando. Aí eu fico olhando e falando assim, o quanto a gente se ocupa, e cada dia a gente se ocupa mais, né, de serviço, de tudo, querendo trazer para os nossos filhos coisas irrelevantes, né, se a gente for com o esclarecimento que a gente tem hoje, essa questão do ter, né, e esquece muito o ser. E aí, quem educa os nossos filhos, sabe? A gente delega para outras pessoas que não são responsáveis por isso, né? E aí você vê a questão, eu sou da tecnologia, mas hoje aqui em casa, por exemplo, com a Clara, é uma briga ferrenha, ela tem 12 anos, ela quer um celular, eu falo, você não tem que ter um celular, você não tem necessidade de ter um celular. Eu não tenho muitas redes sociais, o povo fala assim para mim, que você não é de TI? Eu falei, por isso mesmo. Porque a gente tem que saber dar o uso, né? E aí o povo fala, tecnologia. Só que como os jovens usam isso, né? Que foi passatempo. A gente colocou isso na mão deles para, se ocupa aí enquanto eu vou fazer outras coisas. E o se ocupa aí hoje é muito vazio, né? A gente vê aí YouTube, TikTok, aquela verdade que eu acredito e afirmo, e aí pronto, virou verdade absoluta. Os que estão, né, próximos daquilo que eu concordo, isso vai embora, né? E aí detona pessoas que pesquisaram e que pesquisam, que hoje, infelizmente, no Brasil, principalmente, é uma pequena minoria, né?
E aí eu fico pensando nisso, sabe? Assim, eu fico meio... A questão da natureza, eu sou muito preocupada. Eu fico olhando, assim, quando alguém pega um copo descartável, eu quase infarto. E aí eu brinco com as minhas filhas, assim, ó, cada copo descartável que você usa é uma tartaruga que você mata, para tentar, né? E aí a gente fica vendo o troco, porque a natureza tá... Não é que ela tá dando troco, ela tá se adaptando, porque ela vai ficar. Nós, eu não sei, né? Mas ela vai ficar. E aí eu fico pensando o quão falho, porque esses jovens de 20, então, eu não que assim, né, ainda não tenho idade para ter um filho de 20, mas estou quase lá. Mas aí eu fico pensando o quão falho a gente é na educação desses meninos, sabe? Já foi, né? E o quanto isso tem se reforçado. E aí, quando eu vou lá para aquela época em que eu vejo, né, falar dos grandes, hoje a gente não vê falar de grandes filósofos da nossa época, né, de uns tempos para cá. E aí eu fico pensando assim, o quanto não retroagiu, né, mas os espíritos que aqui estão capinando em relação aos que já estiveram aqui há muito tempo atrás, né? Nem grandes filósofos, nem grandes artistas, Grandes nem nada, grandes, gente, olha as nem músicas de grandes hoje, né? poetas, a gente não tem. E eu acho que assim, é muita informação. A gente está numa época assim, da globalização, justamente isso, é muita informação, mas é informação rasa. E ninguém está em tempo de investigar, refletir, pensar. Então, É a ouve, não preguiça, digere né? esse tanto de informação. E vai perdendo a capacidade mesmo de pensar, de raciocinar. Isso é terrível. Assim, eu tenho ficado bem assustada. É Nossa, interessante essa fala de vocês. Hoje eu estou. Acho que eu fiquei tanto tempo sem conseguir falar. Eu estou querendo falar demais. Eu estava refletindo. Sabe aquele pensamento que a gente presta muito mais atenção ao barulho? A gente percebe muito mais o desequilíbrio do que o equilíbrio, né? Eu tenho pensado muito nisso, porque isso é real, né? Tanto que o que dá notícia é aquilo que é negativo, é aquilo que, né, que é escandaloso. E falando nos jovens, né, eu estava pensando assim, Valquíria, eu fiquei até feliz com a tua fala, porque a minha filha e o meu genro, eles são extremamente rigorosos, as duas meninas, muito mais do que eu fui com ela, muito mais. E é interessante, a Clarice está com você, né, Valquíria? Inclusive, ela quis ir à evangelização Ela sábado. sumiu, inclusive, eu até puxei a sua orelha. Ela deu Mas é uma porque sumida eu que boa. levo, né? Ela não anda sozinha ainda na rua, né? Como o pai e a mãe trabalham de manhã, e a Rebeca está viajando, está para o Rio Grande do Sul hoje. A Rebeca está fazendo show fora do estado. E o Rafael dá aula cedo. Eu acho que quando ela está na casa do Rafael, por exemplo, a Rebeca viajou, ela está lá, ela podia ir a pé para o centro. O Rafael mora ali perto de onde o Daniel morou, ali aquela casa sua que você morou, Daniel. Ele mora numa rua lateral, dava muito bem para ela pegar a avenida e ir no centro, ela sabe fazer isso. Mas eles não deixam ela andar sozinha. E eu estava vendo, a Clarice fez 13 anos, ela também não tem celular. Outro dia, alguém pergunta para ela sobre o negócio de celular, eu falei, eu vou ter nunca. Vou terminar a faculdade que eu trabalho com celular. Mas é exatamente por isso, porque e eles realmente não dão. Então, assim, por isso que eles estão sempre próximos com elas, porque se a gente quer saber notícia, tem que ligar para eles. E eles são muito rigorosos, né? E eu estava pensando na questão da Clarice não ter celular, por exemplo. A Cecília é muito mais social, né? A Cecília é colorida. A Clarice é introspecta, né? Eu fiz filosofia, né? Como vocês sabem, e na filosofia a gente lê muito. Obrigatoriamente, senão você não faz o curso. A Clarice já leu o dobro de livro que eu já li durante toda a minha vida. Teve um período que ela fazia relação dos livros. Esse final de semana passado, que ela teve aqui em casa, eu perguntei para ela, ela falou, não, vó, agora eu estou relacionando só os que eu já li esse ano. E eu falo assim, gente, esse menino não deve estar prestando atenção que ela lê. E alguma das obras que ela já leu, eu li. E algumas obras que eu estudei, às vezes eu estou aqui com ela, eu começo a discutir sobre o assunto. Cara, ela faz reflexões que me ajudam, inclusive, a refletir. Aí eu vou para o link de novo para eu ler, porque você também já percebeu isso. Então, é tão interessante essa questão da intelectualidade dela, que às vezes me assusta. Às vezes me assusta. Por exemplo, hoje ela é a maior nota na escola dela.
você não vê a Clarice estudando, mas você não vê ela sem um livro dentro da mochila. Eu falo que ela vai ficar torta porque ela está crescendo muito, né? E você pega a mochila da Clarice, é um peso danado. Porque antigamente ela lia 3 livros de cada vez. Ela faz terapia, tá? Porque os pais acharam que o negócio não estava muito certo, né? E, e aí agora ela falou, a terapeuta dela falou assim, vamos combinar, vamos fazer um combinado, ler um de cada vez, né? Ela lia um na escola, um na casa da avó, um na casa da mãe. E aí ela fazia a associação dos 3 livros. E que tipo de livro que ela lê? Né? Isso é uma coisa também que a gente tem que ficar. Como o pai, a mãe, o pai é professor, né? E a mãe também, ele tem suas intelectualidades, eles também ficam atentos a isso. E aí o que eu fico buscando é a questão da moral nela. Porque, como eles são muito rigorosos, então ela tem uma limitação de liberdade. Né? Quando você estava falando isso. Então, assim, eu estou fazendo uma reflexão realmente para todos nós que educamos. A não ser a quantidade de leitura que ela tem, mas ela gosta de animal, ela é muito carinhosa com a irmã, briga muito carinhosa. E eu fico preocupada com essa questão moral também. Por isso que eu levo ela no centro, e ela discute isso também. E ela tem aquela É, turminha que diz assim que esse negócio de Cristo, não sei o que, tem os anticristos, né, que estão com ela. E tem isso também, né? o que tá acontecendo, Fran, Valquíria, Flávio e demais, é, é aquela parte que nós temos na Gênese que mostra que esses tempos atuais encarnariam muitos espíritos que têm a inteligência, a capacidade intelectual, mas uma moral ainda muito aquém. Está encarnando esse espírito dessa natureza. Por isso que você nota, Valquíria, há um interesse material, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, entende? Há uma grande propensão para vícios, né? Uma grande propensão para essas fragilidades, porque o vício ele contrapõe a virtude, de certa forma, contrapõe uma virtude. Então, esses espíritos estão retornando como uma chance que eles estão tendo de começarem a refletir. Aí eu vou entrar na questão da adaptação da escola, que não aconteceu, né? Porque a escola continua a mesma de antes, formada naquele princípio, só que não se adequou para os espíritos que estão vindo, que estão na sua maioria, que regressaram por uma necessidade, e a escola não se adaptou para essa necessidade. É uma crítica? Não, é simplesmente uma citação do que está acontecendo, né? Porque pode acontecer que eles consigam, até nesse sistema, se filtrarem, a melhorarem, né? Mas eu acho assim, se a gente é professor, a gente no meio onde a gente está, a gente precisa também enxergar isso como espírita, né? Fazer com que aquilo mude. Mas eu sei que a força dos programas que a gente tem que cumprir na escola, né? Existe uma determinação e a gente luta contra isso também. Quem é professor deve sofrer muito com isso, que seria cumprir tabela, né? Cumprir aquilo que manda o sistema. Mas isso tem afetado o processo da educação, né? Que deve ser pelo interesse. Esses dias a minha filha tentando ajudar o meu neto lá, né? E o sistema ele totalmente não tem interesse, ele fica dispersivo, ele quer olhar outras coisas. Aí eu perguntei para ela: você já começou a ensinar ele pelo interesse dele? Não, eu estou aplicando. Não, você tem que começar pelo interesse que ele tem e fazer com que aquilo seja interessante para ele.
Porque senão não resolve. Se você não pegar pelo lado do interesse que o espírito tem determinado, não, você não consegue transmitir alguma coisa. Por isso que a mocidade no centro é muito difícil. Trabalhar com o jovem no centro é muito difícil, porque você vai trabalhar a moral e eles estão ligados ao material. Imagina como que você tem que conduzir uma mocidade hoje no centro, um estudo para jovem. Isso que sumiu, acabou, né? Pode voltar? Pode, mas dentro de um novo sistema. Você tem que usar um carrom, né? Bater, você tem que usar um método, uma bateria, você tem que usar aquilo para atrair o jovem. Isso a Casa Espírita está engessando. Como o sistema da educação lá fora instrutiva faz, dentro das casas espíritas também está tudo engessado. Isso tem dado um grande prejuízo para o processo de consciência. No sábado eu tô com a premocidade, né? Assim, eu fico meio mãe ali, discutindo, questionando, né? E realmente, assim, mas é engraçado, Daniel, que, por exemplo, então, são três Claras, né? Tem três Claras, tem a Clarice, tem a Maria Beatriz, e aí eu deixo muito eles falarem o que eles pensam, como eles veem, e você vê, né? São todos mais ou menos da mesma idade. Alguns falam umas coisas e os outros fazem assim, tipo, não tô acreditando que essa pessoa tá falando isso. E aí eu fico observando isso, e você vê nessa idade menor, assim, que eles são muito diferentes. E aí é onde eu busco os pais. Eu falei, é filho de quem? Tô errada também, fica julgando, né? É filho de quem? O que que se ensina? E aí eu fico vendo, gente, eles são, né? Eles estão aqui para ser o que a gente. O Matheus está aqui, o Matheus fica comigo também. Eles são é muito reflexo nosso, sabe? Eu vejo pela minha Clara e eu vejo pelas outras crianças dos pais que eu conheço um pouco. É a gente até essa idade, então a nossa responsabilidade é muito grande. E a gente, igual você falou essa questão da Daline aí, né, com o seu neto. E aí eu fico pensando, é natural a gente seguir a questão da escola, é como a gente foi ensinado e é mais fácil para a gente. E aí eu vejo o Bruno com a Clara justamente indo por esse caminho aí que você fala, gente, dá trabalho demais, você tem que estar muito exposto de ensinar como eles querem aprender. Eu estava dando aula numa faculdade particular aí e eu não concordava da prova para eles. Eles me obrigaram a dar a prova, né? Eu falei, não, a prova minha é aqui conversando com eles, né? Eu sei, conheço cada um e dou a nota para cada um, pronto, né? E dentro do grau de cada um. Eu não tenho que ficar aplicando prova para eles. Eu não aplicava, não. Aí pegou no meu pé. Não, porque a gente tem que seguir o esquema, né? É como comprova a nota, é como o MEC te cobra, e aí como é que você faz se você falar que você não deu prova? Não pode, tá? Não, mas eu dava uma prova assim, ó, de certo Vamos sobre cumprir isso, só a tabela. prova. Vamos cumprir tabela. Na De evangelização também certo eu tô sobre isso. lá onde eu tô, trabalhando como evangelizadora, não tem separação de salas por idade. Então, o dia que eu dou aula é no sábado à tarde, então tem criança de todas as idades. Tem a Amélia com 3 anos. Licença. Tem a Amélia com 3 anos de idade, tem menino de 10, tudo misturado na mesma sala. E aí eu tenho visto que, assim, eles são muito carentes de limites. De todas as idades, de todas as classes sociais, desde, assim, do que ganha cesta básica do centro espírita até o riquinho que vai com roupa de marca, eles são todos carentes de limites. Os pais não impõem limites. Esses tempos atrás, mês passado, final do mês passado, eles não estavam prestando atenção na aula, dando um trabalho, e eu estava sozinha na sala, porque tanto de menino. Aí falei para eles, vocês querem saber de um caso? Vocês podem começar a dar aula, vocês não precisam de mim aqui, não. E aí eles ficaram assim, né? Nossa, a tia ficou brava, né? Aí zanguei com eles, passei um sabão naqueles meninos, foi um sabão grande mesmo. Aí, beleza. Na outra aula, esses meninos estavam um doce, uma seda. E aí a gente tinha o hábito de dar uma balinha no final da aula. E eu percebi que eles estavam chegando assim. Ô tia, hoje você trouxe bala, né? Se você não trouxe, você vai ter que trazer 2 balas na semana que vem. Desse jeito.
Falei, não, você quer saber do negócio? Vocês não estão prestando atenção na aula, vocês ficam só batendo papo, não deixa dar aula, acabou a balinha, não tem mais. Esse cara, assim, né? Aí eu tô percebendo o quê? Com essas restrições, com essas limitações. Na última aula, os meninos participaram, que foi assim, uma maravilha, fizeram perguntas, né? Participaram assim, muito interessados da aula. Então, assim, eu vejo que é muita questão de imposição de limites, porque se você não põe limite, até o adulto ele pede limite, né? Inconscientemente ele pede limite, né? Quantos e quantos clientes eu já não dei arranca-rabo lá dentro do escritório, porque o adulto mesmo não tem limites. Se a gente não impõe esse limite, imagina o que que vai virar. E isso serve para as crianças, principalmente, porque as crianças elas pedem limite constantemente, né? E aí eu percebi isso com essas crianças lá da evangelização. Eles chegam mandando, ó tia, se você não trouxe balinha hoje, semana que vem você tem que trazer 3 balinhas. Tipo assim, oi? A sala ainda tá boa, hein? A sua sala ainda tá boa. Tem uns aí mais rebeldes. Né? Não, Tem eu tô alguns mais rebeldes. na rede curta, porque se deixar, o negócio desanda. E você vê que é de qualquer classe social, não tem distinção. E às vezes os mais riquinhos são os mais sem limites, os mais impossíveis. A minha mãe foi professora de escola pública durante 25 anos, e aí, graças a Deus, ela aposentou. E ela falava que os pais, ela chegava em casa assim, né? Cuspindo fogo pelas ventas. Porque os pais chegam na escola e falam assim: você passou por de casa. Oi? É um absurdo Vamos, passar uma tarefa de casa para um filho. Qual que é o limite que esses pais estão dando para essas criaturas? E qual que é a responsabilidade desses pais que estão deixando o filho fazer o que quer e cobrar do professor não passar a tarefa de casa? Então, assim, isso vem esse é um dentro da carga da sistema, Carol, gente. é um sistema que nós temos que discutir muito dentro da casa espírita. Não vejo isso, é preciso fazer seminários, simpósios, para poder discutir, achar a ver certo. Bom, nosso tempo já foi hoje, né, gente? Vamos continuando nessa temática aí. O Amar, vai comer seu pastel na feira. Mas vai devagar, que nesse Vamos. calor acho que tá perigoso comer pastel. Hoje Tem ele que já tomar está aqui caldo em de casa, só cana. me esperando. É melhor tomar uma água de coco, que é mais leve. Caldo de cana vai dar É, preguiça. uma aguinha Pastel de com coco, garapa. Deus me livre. com Tá garapa, feio o água de negócio. coco. E um chuveiro Ô, gelado para gente, não infartar 2 minutos depois. ô, esse assunto, só para finalizar, esse assunto é muito bom a gente voltar, principalmente sugerir a casa, né? Vamos pegar no pé da nova diretoria aí também para fazer esses debates. São Deve dar. debates mesmo na área da educação. Tem que existir, se não existir, não vai para frente. Nós vamos continuar na anestesia que nós estamos, entendeu? Vai ser igualzinho o sistema que está aí fora. Tá? É verdade. Vamos pegar no pé desse povo aí. Você sabe que Me ajuda. rapidinho, já que a gente passou o tempo, é só agradecer pela fala da Valquíria. Ela, no momento lá que ela falou uma coisa, eu dou evangelização no centro já, sei lá, desde quando eu cheguei. 1998, acho que eu comecei, já tem um tempo, né? E eu, de vez em quando, eu tento desistir, sabe? De vez em quando eu falo assim, não, gente, já passou. É tão interessante isso, que esse final de semana eu não fui, porque eu estou doente e tudo, então não deu para ir. Final passada também eu não consegui ir. E aí eu falei, gente, eu não posso desistir, não. Quem está aprendendo sou eu. E olha que, vendo a Ana Carol falando da evangelizar todo mundo junto, eu fico imaginando que loucura que é isso, porque a gente tem uma sala de bebês, né? Você já foi lá, né? Que eu quase fiquei doida. Falei, gente, como é que vai evangelizar criança recém-nascida, mulher grávida, criança de 1 ano, 2 anos? Cara, mas na hora que você está na vibração, você percebe que eles são espíritos que estão ali.
E como, eu falei assim, cara, eu sou espírita, como é que eu fico achando que isso não dá certo? Dá certo sim, dá certo sim. É fácil não, tá? Eu sou materialista, não tô vendo nada, os meninos brincando, correndo para tudo quanto é canto, tem um monte de criança. Não, a gente percebe a troca de vibração deles. E olha que eu já tenho 2, 3 anos. Todo ano eu tenho desistido dos bebês, aí a Elisa não deixa, né? Elisa não deixa. Porque eu falo assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse negócio... Agora, mais Oi? O Daniel travou, fui eu. Ô, Francisca, lá onde eu eu tô, travei. tem uma mãe que é uma família, né, venezuelana, e ela leva, acho que são 5 crianças, e cada um numa idade, e tem um nenenzinho que ele deve ter, assim, 1 ano e pouco, só que ele deve pesar uns 20 quilos. E aí esse nenenzinho chega lá e ele dá um berreiro, porque a mãe vai lá para dentro assistir a palestra e ele fica ou comigo ou com a outra evangelizadora. Aí a gente pega esse neném no colo, 20 quilos no colo, e ele dorme no nosso colo. E a gente Tá dando aí. aula para as outras crianças de todas as idades, e o nenenzinho dorme no nosso colo e a gente não tem onde pôr o nenenzinho. O Agora você espírito pensa, todo mundo Eu misturado trabalho. ali, né, dormindo, né? Ó, e Esse tudo trabalho soltando. com a criança menor é mais magnético do que tudo. verdade. É mais Você magnético. está Gente, sem ó, vamos áudio. lá, vamos continuar. Vamos continuar na outra A oportunidade. Flavinha estava falando Pessoal, sem áudio. Ela já é a semana dela que ela tá dando bebê. Fiquem boa com semana Deus. para vocês. Tchau, bom fim de semana para todo Semana. mundo. Com Deus. Fiquem com Deus.